Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês no início desse nosso terceiro dia da Open Banking Week Brasil Edition. Eu acredito que vocês estão acompanhando esse excelente evento e já devem ter participado de muitas apresentações, muitas palestras que discutem a operacionalização desse novo ecossistema que se inicia com a regulação emitida pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional no início de maio de 2020. O que eu procuro discutir com vocês nesse painel agora é fundamentalmente que a gente entenda os porquês do regulador, o que estava por trás da intenção de regular o ecossistema de Open Banking no Brasil. Como é que a gente vai começar esse debate? Em primeiro lugar, eu quero lembrar a vocês que desde o início desse processo, lá atrás, quando o Banco Central começou a discutir com a sociedade a intenção de regular o Open Banking no Brasil, ele apresentava com muita clareza a vantagem de não ser o pioneiro, não é? Então ele dizia, vejam, eu estou observando o que outros países, o que outras jurisdições têm feito em relação à regulação de Open Banking. Eu gosto muito desse mapa mundi que está aí na tela de vocês, porque ele foi extraído exatamente de um documento do Comitê da Basileia que mapeou as iniciativas regulatórias ao redor do mundo relacionadas com o Open Banking. E, fundamentalmente, o que o Comitê da Basileia mostrou? Ele disse, olha, tem muita gente trabalhando nisso, mas com diferentes abordagens. Uns são mais prescritivos, outros criam condições para que o mercado efetivamente se organize e outros são totalmente market-driven, né? Outros deixam que efetivamente o mercado encontre as suas soluções sem uma intervenção do regulador. E o que eu achei mais interessante nesse discurso do Banco Central? O Banco Central sempre deixava claro a todos os seus interlocutores que ele estava examinando todas as experiências de outros países e que iria acolher aquilo que fosse mais adequado à nossa realidade e aquilo que melhor funcionasse no nosso país. Mas vejam, para fazer esse processo de tropicalização, de adaptação de outras experiências à nossa realidade, o fundamental aqui era entender a essência dessas iniciativas. E quando você vai olhar a exposição de motivos que acompanha a resolução conjunta número 1, eu coloco aqui na tela de vocês, inclusive o link, caso vocês ainda não tenham tido acesso a esse documento, é muito interessante que essa exposição de motivos ela começa efetivamente dizendo, olha, existem outras experiências, nós não estamos inventando a roda, nós estamos efetivamente seguindo uma tendência mundial de estimular, de induzir, de fazer acontecer o ecossistema do Open Banking no nosso país. E, acima de tudo, quando nessa exposição de motivos o Banco Central apresenta essas realidades, ele diz, em comum, elas têm alguns objetivos fundamentais que, para mim, são importantes. Percebam, o Banco Central do Brasil ele não vai atrás de copiar a forma de fazer. Ele vai atrás de entender a essência, a justificativa para fazer. E diz, é isso que eu quero. E porque eu quero fazer isso que eles estão fazendo, eu vou construir a solução adequada ao meu país. E quais são os elementos essenciais que o Banco Central identifica nessas experiências internacionais? O objetivo de aumentar competitividade, incentivar inovação, racionalizar processos, ou seja, eficiência,
possibilitar parcerias, ampliar a possibilidade de participação de novos agentes e, acima de tudo, o empoderamento do consumidor financeiro. E isso é interessante porque quando a gente vai para a norma divulgada em 4 de maio, a Resolução Conjunta 01, ele diz, olha, eu estou falando de Open Banking sim como uma obrigação de compartilhamento padronizado de dados e serviços. Quer dizer, ele já está dizendo, eu estou fazendo a intervenção regulatória que torna mandatório esse compartilhamento padronizado. Mas vejam como é interessante. Eu costumo dizer que na tela do computador de qualquer regulador do Brasil ou do mundo, seja no Banco Central, na CVM, na SUSEP, onde quer que seja, deveria haver uma tarja vermelha dizendo: isto é uma intervenção regulatória, aprecie com moderação. Por que eu falo isso? Porque é sempre uma intervenção do Estado, a mão grande do Estado que entra na livre iniciativa do agente econômico e diz como as coisas devem ser feitas. Isso é algo muito contundente, é algo quase que violento. E por isso, num ambiente democrático, precisa ser adequadamente justificado. O poder público tem que explicar por que está fazendo esta intervenção regulatória, que objetivos de política pública ele percebe, ele persegue, percebem? E que objetivos são esses que o próprio Banco Central traz para a resolução conjunta lá no artigo 3º da resolução conjunta? Quais são os objetivos de política pública perseguidos pelo Open Banking? Em primeiro lugar, incentivar inovação. Segundo, promover concorrência. Terceiro, aumentar eficiência do sistema financeiro e do sistema de pagamentos. E aqui com um detalhe muito interessante, quando a gente fala de aumentar a eficiência, não é apenas a eficiência do ponto de vista microeconômico, a empresa que faz cada vez mais e cada vez melhor com menores custos. Isso é estrito sensu a eficiência em bases microeconômicas. Quando o Banco Central fala, eu quero aumentar a eficiência do sistema financeiro e de pagamentos, ele está remetendo à sua missão institucional, que é sim de garantir o poder de compra da moeda e promover um sistema financeiro que seja sólido e eficiente. Eficiente aqui também considerado na perspectiva macroeconômica, que significa fazer com que esses processos de intermediação financeira e de intermediação de pagamentos eles funcionem de forma adequada para toda a população. É fazer o produto e serviço financeiro chegar à população de forma a ter mais amplo acesso, custo mais barato, mais facilidade para consumir esses produtos e serviços financeiros e de pagamentos. E em tudo isso, você consegue entregar maior cidadania financeira. Você traz maior acesso a serviços financeiros, você incorpora a população num processo de bancarização, você efetivamente faz isso a preços justos. Percebem? Inovação, concorrência, eficiência, cidadania financeira. Mas isso não aconteceu do nada, isso não nasce na Resolução Conjunta 01. Na verdade, o Banco Central já vem discutindo essas dimensões desde que lá atrás começou a discutir a Agenda BC+, que na gestão do presidente Roberto Campos Neto foi rebatizada e revisitada, né? E agora é chamada Agenda BC Hash. E, fundamentalmente, nessa Agenda BC Hash, o Banco Central ele apresenta isso para a sociedade dizendo: gente, todos nós queremos juros baixos duradouros, serviços financeiros melhores, acesso de todos no mercado. Em outras palavras, todos nós queremos democratização financeira. E a proposta da Agenda BC Hash é perseguir essa democratização financeira com uma pauta de trabalho centrada na inovação, na evolução tecnológica para desenvolver questões estruturais. Vê só,
Vê só. A democratização financeira no contexto da Agenda BC Hash, ela usa a inovação tecnológica para promover mudanças estruturais. E quando eu vejo esses 4 pilares da Agenda BC Hash, eu vejo fundamentalmente esse pilar de competitividade. E quando eu abro esse pilar de competitividade, que se soma, que se complementa ao pilar da inclusão, da transparência e da educação, mas especificamente esse da competitividade, ele traz com muita clareza a dimensão dessas inovações impulsionadas por tecnologia que incentivam competição, né? E basicamente ele diz, se eu seguir essa trilha da inovação impulsionada pela tecnologia que incentiva a competição, eu de algum modo vou estar contribuindo para reduzir barreiras. Reduzir barreiras à entrada, trazer novos agentes, efetivamente permitir que a competição, que a concorrência, de fato, induza esse sistema financeiro que seja mais inclusivo. Fundamentalmente, eu vou repetir isso mais à frente, a visão do Banco Central é tecnologia, inovação tecnológica conduz a um sistema financeiro mais inclusivo. E vejam, isso é extraído do próprio site do Banco Central do Brasil, quando ele apresenta a Agenda BC Hash. E nesse pilar da competitividade, a gente vai encontrar exatamente esta ação da implementação do sistema financeiro aberto, do conceito do Open Banking. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Para falar sobre isso, eu quero voltar a 15 de maio de 2019. 15 de maio de 2019 foi o primeiro grande evento ocorrido lá no Banco Central em Brasília para o lançamento do projeto Open Banking, um lançamento, eu diria, pomposo do projeto Open Banking, em que se discutiu o comunicado que fazia a sociedade saber que o Banco Central estava trabalhando nessa direção e já dando efetivamente os requisitos, dando os grandes passos a serem trilhados nessa jornada de implementação do Open Banking. Isso que eu trago aqui para a tela de vocês, esse material vai ficar disponível, são alguns trechos de um discurso que o diretor João Manuel Pinho de Mello, diretor de organização do sistema financeiro do Banco Central do Brasil, o discurso que ele pronunciou nessa ocasião, esse discurso está à disposição do público também nesse link que eu coloco no rodapé do slide. Mas o que eu acho interessante das falas do diretor João Manuel, que eu procurei pensar para discutir com vocês nesse terceiro dia da Open Banking Week. Fundamentalmente, esse é o diretor que patrocina, de certo modo, a agenda de competitividade do Banco Central. E quando ele fala nesse evento, ele fala com o olhar do agente público preocupado com a concorrência. Então vamos ver o que ele fala. Sob a ótica concorrencial, estritamente concorrencial, o Open Banking é processo de equalização das condições competitivas. Equalização das condições competitivas. Fundamentalmente, o que ele está dizendo aqui é, gente, eu estou aqui querendo construir algo que vai ser determinante, como está escrito aqui, na composição da estrutura futura da intermediação financeira. Gente, o que a gente está querendo colocar aqui? Que desde o seu nascimento, desde o seu primeiro passo, o Open Banking foi pensado pelo Banco Central do Brasil para transformar a estrutura da intermediação financeira no nosso país. E transformar na perspectiva do incremento da competição nesse mercado.
O Banco Central já se posicionou oficialmente, e eu destaco muito claramente o relatório de economia bancária que foi divulgado no ano passado. O Banco Central diz: o meu problema no sistema financeiro, e especialmente o problema associado ao spread bancário muito elevado no nosso país, ele está menos relacionado com a concentração bancária ou concentração na área de pagamentos e está mais relacionado com a falta de competição, a falta de competitividade. E é nessa perspectiva que o Open Banking entra como ferramenta. É exatamente o que eu destaco da fala do diretor aqui nesse segundo bullet. O Open Banking não é um fim em si mesmo, ele é um meio para conseguir esse aumento de competição que, em última análise, precisa beneficiar o consumidor. Eu costumo sempre dizer, eu interajo bastante com o ecossistema de fintechs e me encanta, sinceramente, essa centralidade do cliente, né? A customer centricity, que é tão característica dos empreendedores nas startups, especialmente nas fintechs, que eu conheço mais. E o que eu costumo falar é, ora, se o empreendedor ele trabalha com o conceito da customer centricity, o agente público precisa trabalhar com o conceito do taxpayer centricity, a centralidade no contribuinte. O Banco Central do Brasil, quando prepara toda essa regulação, essa intervenção regulatória que viabiliza o Open Banking no Brasil, ele não está querendo favorecer fintechs, prejudicar bancos ou favorecer grandes bancos com a maior experiência tecnológica. Não! O Banco Central não está preocupado com os agentes, o Banco Central está preocupado com o beneficiário final desse processo, que é o consumidor de produtos e serviços financeiros, que é o taxpayer, que é o nosso contribuinte, aquele que, em última análise, precisa ser o centro da atenção de um agente público. De novo, compartilhamento de dados, Open Banking, é meio para favorecer o consumidor, não é um fim em si mesmo. E é nessa lógica que o diretor Manuel arremata esse pensamento, falando que a revolução tecnológica é pró-competitiva e é inclusiva. E se eu estou falando do papel da política pública, o papel do Estado é o de garantir que, de fato, tudo isso, toda essa inovação tecnológica, tudo isso que a tecnologia viabiliza, vai se materializar para o consumidor de forma segura e organizada. O termo organizada aqui é interessante porque ele fala exatamente dessa decisão regulatória de padronizar. A padronização do compartilhamento, e vocês que conhecem já tiveram algumas apresentações sobre isso, nem todas as experiências de Open Banking pelo mundo seguiram a trilha da padronização, né? Mas, de fato, o nosso Banco Central ele teve essa percepção que, nesse trade-off entre padronização e liberdade de inovar e criatividade, a padronização ela leva à vantagem de facilitar o rápido desenvolvimento e a rápida adesão a essa proposta que está sendo colocada, não é? Com a perspectiva que, de fato, tudo isso que está sendo colocado, a própria regulação já criou um cronograma, que é um cronograma, no mínimo, ousado, não é? É um cronograma que prevê fases com um intervalo de tempo muito curto entre elas, mas, basicamente, isso mostra a mensagem do Banco Central dizendo: sociedade brasileira, nós temos pressa. O Banco Central do Brasil tem pressa, porque o Brasil tem pressa. O Brasil tem pressa para reduzir spread bancário e nós trabalhamos, de fato, com essa premissa de que inovação é vetor de concorrência. E quando eu incentivo concorrência, eu, de fato, consigo entregar um mercado que opera de forma mais barata, mais eficiente e mais inclusiva. O Brasil tem pressa.
E porque o Brasil tem pressa, o Banco Central tem pressa para implementar tudo isso e trazer e materializar esses benefícios para o consumidor de produtos e serviços financeiros e serviços de pagamento no nosso país. O que eu acho mais interessante nesse resumo da ópera que eu procurei trazer nesse slide é exatamente esse terceiro bullet, né, da primeira parte. Não há bala de prata. Não há bala de prata. Eu já fui confrontado com essa realidade de que o Brasil tem pressa de uma forma que, para mim, foi muito marcante. Eu estava num evento público na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o economista, um economista da Fiesp, debatendo comigo a questão do spread bancário. Naquela ocasião, eu estava representando o Banco Central do Brasil nesse debate. Ele veio exatamente com essa frase: Fábio, o problema é que o Brasil tem pressa. E a minha resposta, infelizmente, foi nessa linha: eu sei que o Brasil tem pressa. Mas, infelizmente, eu também sei que não existe bala de prata. Não existe essa possibilidade de resolver o problema do spread bancário ou da concorrência por uma simples canetada do regulador. Se a gente conseguisse resolver todos os problemas do nosso país por canetada de reguladores, nós temos pessoas bem intencionadas nesse país, nós já teríamos resolvido os nossos problemas. Mas, infelizmente, não é isso. O que a regulação ela procura fazer? E onde é que o Open Banking ele se insere nesse contexto? Ele se insere num contexto de um conjunto de medidas que são caracterizadas por serem pró-competitivas. Cabe ao regulador não definir numa canetada: a partir de hoje haja concorrência, a partir de hoje reduza-se a concentração. Não. O que o regulador faz é criar condições para que essa concorrência floresça e traga resultados. E é nessa perspectiva que, quando a gente fala do Open Banking, a gente fala do Open Banking inserido nessa agenda pró-competitiva. E aqui eu trago algumas interações do projeto Open Banking com outras medidas que o próprio Banco Central tem tomado recentemente. Primeiro, o Open Banking, obviamente, contribui para a redução da assimetria de informações. E quando eu falo na redução da assimetria de informações, eu estou falando fundamentalmente da redução de assimetrias no mercado ofertante de crédito. Quer dizer, quando o Open Banking ele permite o compartilhamento de informações cadastrais e transacionais do cliente, ele permite que outros agentes ofertantes de crédito consigam fazer uma adequada avaliação de risco de cada potencial tomador, entregando um crédito que seja mais barato, mais adequado ao seu perfil de risco. Veja, se não mais barato, pelo menos disponível, porque, de novo, no mercado ofertante de crédito, você não apenas tem o problema dos juros altos, você também tem o problema do racionamento. Quando eu reduzo a assimetria de informações, fundamentalmente, quando eu obrigo os 12 maiores bancos do Brasil, do S1 e S2, a de fato compartilhar as suas informações, eu digo, a grande massa das informações cadastrais e transacionais dos cidadãos brasileiros bancarizados, ela estará à disposição de qualquer agente econômico, seja banco pequeno, seja financeira, seja fintech de crédito autorizada a funcionar, seja startup que tenha algum tipo de contrato de parceria com o banco, isso estará disponível para que você use essas informações, para que você possa consumir essas informações nos seus modelos de crédito, ofertando um crédito mais barato, um crédito eventualmente para um cidadão, para uma empresa que sequer teria acesso a crédito. Da mesma forma, nós já vimos experimentando uma longa trajetória de aumento importante na concorrência no mercado de pagamentos, na competitividade no mercado de pagamentos. Quando eu falo no mercado de emissores, não se fala, né? Quer dizer, não tem nem comparação.
E se eu comparo o mercado de credenciamento, por exemplo, que nós temos agora em 2020 com o que nós tínhamos em 2010, é algo absolutamente inimaginável. Quer dizer, ninguém em 2010 conseguiria imaginar que 10 anos depois nós teríamos o mercado de adquirência que nós temos hoje. De fato, foram uma série de medidas que foram sendo tomadas para ampliar essa concorrência. O Open Banking ele se conecta com o Pix, o Open Banking ele se conecta com todas as outras iniciativas do Banco Central que procuram trazer concorrência para o mercado de pagamentos, de fato tornando a transação de pagamento algo mais fácil, mais eficiente e, acima de tudo, mais barato para o consumidor final. E, obviamente, isso já foi bastante discutido ao longo desse evento, mas eu faço questão de ressaltar. O Open Banking, fundamentalmente, ele trabalha, como uma vez eu ouvi de um colega consultor, ele não apenas reduz barreiras à entrada, ele, por vezes, dinamita barreiras à entrada. Não é? Então, ele facilita, ele permite, de fato, o acesso ao sistema financeiro de players que de outra forma não conseguiriam entrar e se estabelecer. E é nessa perspectiva, Open Banking ele também tem uma dimensão de complementariedade com a própria iniciativa do sandbox regulatório. Porque, percebam, é a tecnologia induzindo a inovação financeira, é a tecnologia permitindo que novos produtos, novas soluções, ofertadas por novos agentes, muitas vezes, sejam apresentadas ao conjunto de consumidores de produtos e serviços financeiros e de pagamentos. Open Banking, portanto, ele é uma pré-condição para que, de fato, novos modelos de negócios eles consigam nascer, e eles podem nascer nesse berço regulatório, por exemplo, que é a iniciativa de Sandbox. Tá bom? E, acima de tudo, Open Banking empodera cliente de fato nessa agenda de ampliação de cidadania financeira, totalmente de acordo com tudo aquilo que já vem sendo discutido no nosso país e no mundo sobre questões relacionadas à privacidade. A regulação do Banco Central ela absorve o conceito de que o cliente é o titular dos seus dados. Ela absorve esse conceito fundamental que é a base da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, e empodera o cliente na seguinte perspectiva. Ele diz, sim, aqui eu estou regulando um compartilhamento padronizado. Eu estou tornando mandatório um compartilhamento padronizado, mas isso tudo só acontece se uma pré-condição for atendida. O cliente tem que dar o seu consentimento de forma, uma manifestação de vontade livre, informada, inequívoca e, acima de tudo, prévia ao compartilhamento. Ou seja, quem manda não é a instituição receptora, não é a instituição transmissora, aquela que custodia de base, né, os dados do cliente. Não é. Quem efetivamente comanda o processo é o cliente. Isso é inclusivo, isso é empoderador, isso é efetivamente colocar o cliente no centro de tudo o que vai acontecer aqui nesse ecossistema do Open Banking. É nessa perspectiva, eu aqui já me encaminho para o final, também é uma fala, extraído de uma fala, da mesma fala do diretor João Manuel, naquele evento de 15 de maio que eu comentei com vocês. O que eu acho muito interessante nesse destaque que o diretor João Manuel fez, foi exatamente ele dizer, não esperem, por favor, que isso daqui seja uma palavra mágica, né? Open Banking é algo como Abre-te Sésamo, como Bibbidi Bobbidi Boo, sei lá eu o quê. Isso não é uma mudança imediata. Isso é a ignição de um processo de ruptura. As coisas estão começando agora. Começando agora.
Elas estão começando e ainda dependendo de todo um processo, sim, de autorregulação, sim, de preparação tecnológica, sim, de entrada de novos agentes, mas, acima de tudo, de um processo que passe pela adesão do cidadão brasileiro a essa proposta. A velocidade da inovação será proporcional à compreensão dos clientes e que poderão escolher e, por que não, exigir novos serviços e novas formas de relacionamento. Cliente no centro de tudo. Essa é a mensagem fundamental. É o cliente, no fim das contas, que vai fazer a concorrência de fato acontecer. De nada adianta 1000 projetos de 1000 startups se os clientes não comprarem essa ideia. Centralidade no cliente, aumento da concorrência via centralidade do cliente. Gente, muito obrigado. Meu QR Code, entra em contato comigo e tenham um excelente evento pela frente. Muito obrigado mais uma vez. Ok, parar a gravação e a gente edita no final, certo? Ok, obrigado a todos. Tchau, tchau.